Fala galera, Evandro Martins para mais uma entrada, e a entrada é over 1,5 depois dos 76 minutos. Inicialmente essa entrada era over 1,5 depois dos 75 minutos, mas com o passar do tempo foi se adaptando aí, a casa de aposta foi percebendo que essa aposta era lucrativa, então ela foi subindo mais o tempo para liberar essa opção. Vou dar um exemplo de como que é essa entrada. Vamos supor que saiu 8 escanteios e a casa de aposta libera 9,5, over 9,5. Então esse é 1,5, entendeu? Então por isso que a aposta é over 1,5 depois de 76 minutos. Inicialmente a casa liberava até os 73 minutos, já liberava essa opção. Mas com o passar do tempo ela foi vendo que essa aposta era bem lucrativa e ela foi segurando mais aí essa opção de entrada. Então, às vezes ela libera até os 78, 79 minutos. Você vai fazer a entrada no máximo aos 78 minutos. Se liberar essa opção até os 78 minutos, daí você faz a entrada. Caso contrário, você deixa para usar outra estratégia que eu vou passar mais para frente. Mas vamos lá, não é porque a casa está segurando essa aposta aí que ela deixa de ser lucrativa. Então eu vou te passar os cenários que tem que estar no jogo para você fazer essa entrada. Primeira coisa, o primeiro cenário é um cenário pré-jogo, como todas as outras apostas que eu passo aqui. Sempre tem que fazer uma análise detalhada pré-jogo. É claro que você vai juntar com a sua leitura de jogo. Mas o cenário pré-jogo que a gente identifica é esse daqui. A soma média de ambas as equipes nos últimos 10 jogos tem que ser de 2,3 para cima, depois dos 76 minutos até o fim do FT. Ou seja, depois de 76 minutos até o final do jogo tem que ser pelo menos 2,3 escanteios. Eu vou mostrar isso mais pra frente na prática como escolher essas opções. Vamos lá, o segundo cenário aqui, a soma média de ambas as equipes nos últimos 10 minutos tem que ser de no mínimo 70%. Então também vou mostrar na prática como escolher esses jogos aqui. Deixei 2 jogos separados que mais ou menos se encaixa pré-jogo. E os outros complementos, os outros cenários são entradas para a gente fazer ao vivo. A gente tem que juntar com a nossa leitura de jogo. Jogo movimentado com muitos ataques e time buscando gol a todo momento. Então esse é mais um cenário que indica que vai ser cantos na partida. De preferência, ataques pelas laterais. Sempre quando você for fazer uma aposta no mercado de escanteios, quando eu falo de ataques, são ataques construídos pelas laterais. Porque ataques construídos pelo meio nem sempre é favorável para o mercado de escanteios. Porque construído pelo meio, normalmente os caras chutam direto e vai pro gol. E pelas laterais ele tem que construir uma jogada. E quando ele acaba cruzando para a área, sempre vai bater no zagueiro, ou quase sempre bate no zagueiro, e acaba indo para a linha de fundo, assim gerando um escanteio. Vamos lá, outro cenário, o número de cantos no jogo abaixo da média da partida. Se a média da partida é de 12 escanteios, tem que ter saído ali 10 ou abaixo disso, tá? Se saiu ali 11 ou 12, você já não faz a entrada. Média de um ataque perigoso por partida. Como que funciona isso? Deixa eu já entrar aqui e já vou te mostrar como que funciona. Vou pegar esse jogo aqui do Dinamo Dresden contra Grutfurt. A gente vai ver aqui essa opção, ó, número de ataques. Esses daqui são os ataques perigosos. Se a gente for somar aqui, a gente vai somar, ó, tem 55 minutos no jogo e tem 25 mais 17, 42. Então a gente divide 42 pelo número de minutos. O número de ataque dividido pelo tanto de minutos. Então deu 0,77. Então esse jogo aqui já não se encaixaria. No caso, tinha que ser aqui, ó, teria que estar saindo aí um ataque perigoso por minuto. Então esse já não bateria, deu 0,77. Teria que dar no mínimo 1 ali, ou mais, né? Abaixo de 1 já é descartado. A não ser que você esteja vendo a movimentação do jogo e esses números de ataque aí se intensifiquem no finalzinho. Pode ser que no jogo inteiro saiu poucos ataques, mas nos minutos finais, ali, por exemplo, dos 60 para cima, intensificou o número de ataques. Daí você pode analisar depois de 60 minutos até o momento da sua entrada quantos ataques saiu. No caso, você também vai ter que estar fazendo uma leitura de jogo, tá? Cenários que você vai cancelar essa entrada. Caso saia um canto próximo à entrada que você vai fazer, por exemplo, está programado para você fazer uma entrada aos 76 e aos 75 ou 74 saiu um canto. Você não vai fazer entrada em over 1,5, você vai aguardar para fazer uma próxima entrada ou talvez no limite ou outra estratégia que eu vou passar mais para frente. Caso saia um gol do favorito, você não faz a entrada, você cancela, não faz a entrada depois também e só cancela, só assiste ou nem assiste para você não ficar tentado a fazer uma aposta ali e perder o seu dinheiro. Caso saia um cartão vermelho, você não faz a entrada também. Caso saia um cartão amarelo, isso é interessante porque pode ser que o juiz dê mais acréscimo devido a isso. Mas se sair um cartão vermelho já não é interessante, os times já se seguram mais para poder fazer os ataques, então cartão vermelho não é interessante a gente fazer uma entrada. Favorito ganhando por 2 gols de diferença ou mais. A gente também não faz a entrada.
Caso a média de cantos em FT seja de 10 e tenha saído 8, foi o exemplo que eu dei lá em cima. Caso a média de cantos em FT seja de 10 e já tenha saído 8 ou mais, aconselho não entrar também. Caso entre, use uma stake small. Esses são cenários para a gente fazer uma entrada nessa estratégia. Agora eu vou te mostrar, deixei 2 jogos separados aqui que se encaixa nesses critérios aqui pré-jogo. Vamos lá, o primeiro jogo que eu deixei separado aqui é o jogo do Vitória Setúbal contra o Santa Clara. Vamos lá, a gente vai passar de novo aqui analisando todos os fatores, todos os critérios. Você entra no jogo aqui e escolhe a opção dos últimos 10 jogos. Depois que você selecionou a opção dos últimos 10 jogos, o que você tem que fazer é contar quantos escanteios tem aqui. Eu vou usar outra opção, vou usar a opção pago, mas também tem como você usar aqui no Score Bing, tá? Você pode vir aqui, ó, coloca o cursor aqui em cima, se um cantou aos 88, outro aos 81, outro aos 76. Então, são 2 escanteios nesse jogo aqui. Então, vou lá na minha planilha e marco. Mas o mercado que eu vou usar, mas o site que eu vou usar vai ser o WA Corner. Eu acho mais completo esse site para a gente fazer a nossa análise. Pode ver que é o mesmo jogo aqui, Vitória Setúbal contra Santa Clara. Então, eu vou entrar aqui e eu clico aqui em cima e ele vai aparecer os minutos que saíram os escanteios. Então, 2 escanteios. Opa, saiu um escanteio aqui para o Benfica. Então a gente vai lá e marca. Aqui nessa linha eu marquei os últimos 10 jogos do Vitória Setúbal e aqui nessa linha eu marquei o jogo do Santa Clara. Então tá aqui somado já. Eu vou ver a média aqui. Para mim ver a média, eu clico aqui em cima e seleciono. Aqui embaixo ele já soma a média automática, ó, a média de 2.1, ou seja, são 21 escanteios nos últimos 10 jogos. Então deu 2.1. Então eu clico aqui, deu 2.1. Agora eu vou ver a média do Santa Clara. A mesma coisa, já vai aparecer a média aqui, 2.5. Então, 2.5. Beleza, então somando essas duas médias aqui, vai dar uma média de 2.3. Aqui se encaixou no primeiro critério lá. Então vamos lá, 2.3, então já se encaixou. Agora que a gente tem que analisar a soma média de ambas as equipes nos últimos 10 jogos, tem de ser de 70% para cima. Então a gente vai ver aqui quantos jogos saiu 2 cantos depois dos 76 minutos. Então aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deu 6. Opa, vou colocar aqui 60%. E aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui deu 70%. Então a média dos dois aqui vai dar 65%. Então aqui já não se encaixaria, deu 65%, ó, já não se encaixaria aqui porque a pedida é 70%. O que você pode fazer com esse jogo aqui é deixar ele em stand-by e assiste o jogo. Se esses outros fatores aqui estiver batendo, a leitura de jogo eu considero mais importante que a análise pré-jogo, mas eu também levo em conta a análise pré-jogo para mim ter uma noção de como as equipes reagem, de como as equipes se comportam. Então, a análise pré-jogo a gente usa como base e o que a gente analisa de verdade é uma leitura de jogo. Então, na leitura de jogo, o que você tem que analisar é se o jogo está movimentado, com bastante ataques e contra-ataques, e os times buscando o gol. Outra coisa que você tem que analisar é o favorito perdendo, todos esses outros fatores aqui que você tem que analisar. Beleza? Então, a princípio, esse jogo aqui a gente deixaria em stand-by porque o primeiro fator ele já se encaixou e o segundo também ficou bem próximo. Então, a gente colocaria ali para a gente analisar o jogo e fazer uma entrada, uma possível entrada dessa estratégia nessa partida. Deixei outro jogo ali, mas eu selecionei outro jogo aqui, vai ser a mesma coisa, a análise que eu fiz, seguindo o mesmo caminho. Caso você queira dar uma analisada diferente, ver se tem alguma coisa importante que você deveria analisar, aqui também ele fala sobre o comportamento das equipes, se vai ter desfalques, se não vai ter desfalques. O site é esse daqui, site de aposta.net, eu já passei lá explicando como que a gente entra nesse site. Eu também analiso aqui se tem algum desfalque, qual que é as pretensões das equipes. Também olho a tabela de classificação de ambas as equipes. Então vamos lá, eu sempre faço uma análise detalhada, tem tudo aqui, já aparece aqui os últimos jogos de ambas as equipes, possível escalação das equipes, e aqui embaixo ele dá um prognóstico do que pode acontecer na partida. Tanto Vitória Setúbal quanto Santa Clara estabeleceram um conservadorismo como padrão tático, evitam ao máximo sofrer gol e só depois procuram fazê-lo. Então é mais uma característica para o mercado de escanteios.
Ambas equipes seguram ao máximo o empate. E no finalzinho, eles vão para cima para tentar fazer um gol e manter a vitória de 1 a 0, 2 a 0. Se você for analisar, a maioria das vitórias dessas duas equipes ali é desse valor, de 1 a 0, 2 a 0, no máximo 3 a 0. Então, são equipes conservadoras que deixam para colocar o seu máximo no final. Essa é mais uma estratégia vencedora, você seguindo todos os critérios. Sempre aconselho que você leve os critérios, os cenários na ponta da caneta. Sempre antes de você fazer qualquer estratégia, como eu disse lá na primeira aula, nas primeiras aulas lá, faça no mínimo 3 testes aí em cima de cada equipe, faça análise detalhada, coloque tudo os prós e os contras e depois faça um teste assistindo o jogo para você ver qual das estratégias que você se encaixa mais. Essa é uma estratégia muito boa também. Claro que você tem que seguir todos os cenários, não vai fazer qualquer entrada aleatória. Então sempre aconselho você fazer uma entrada detalhada em cima de análise e de conceitos, em cima dos cenários que está acontecendo na partida. Qualquer entrada que você for fazer é como se fosse um investimento. Então pesquise bem, vê se aquela entrada, a probabilidade de bater é maior do que a probabilidade de não bater. Beleza? Então é isso aí. Valeu!